Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista. E nesse vídeo eu te falo se Augusto Melo, presidente do Corinthians, se reuniu ou não com os representantes da Emirates em Londres. Vamos também falar sobre Daverson, 90% acertado com o Corinthians, reintegrado no Cuiabá. Eu vou te explicar sobre Daverson na temperatura certa. Ainda tem Wesley podendo deixar o timão? Será que o Augusto Melo está voltando com mais propostas ou até com um atacante já vendido? E vamos falar também sobre o Antônio Oliveira, hein? Tem muita gente de olho nele lá dentro do Corinthians. Vamos falar muito aqui do Coringão, porque assunto é o que não falta, meu amigo, tá? Assunto é o que não falta. Wesley vai ser vendido? Vai ser vendido? Me falaram que o Augusto tá fazendo jogo duro lá fora, lá, nas propostas que ele ouviu, tá? Que não quer, enfim, vender pela primeira proposta que chegar. E ele ouviu algumas, tá? O que eu posso informar vocês é que o Augusto Melo está voltando de Londres com mais propostas pelo Wesley. Eu acredito, tá? É uma leve opinião no Blend, que eu foco sempre nas informações no Blend, que o Wesley vai ser vendido, porque são muitas as propostas, tá certo? É claro que é um jogador que precisa, né, que o Augusto Melo chegue no valor, né? Precisa que o clube que esteja interessado esteja chegue no valor do que o Augusto quer, do que o Corinthians quer, e aí sim ele pode ser vendido. Borussia Dortmund, também o Bayern Leverkusen, enfim, e vários outros clubes lá da Europa interessados, tá? Interessados no Wesley. Para quem vai ser vendido? Essa, né, é uma pergunta ainda que não tem resposta, porque são várias propostas. Me falaram que são 6 propostas, tá? Que o Augusto, agora voltando de Londres, vão se somar 6 propostas para o Wesley. Então, gente, tudo indica que vai ser vendido. Basta saber para quem e o valor que o Wesley vai ser vendido. Essa é a informação que eu tenho para vocês. Comenta aqui embaixo, deixa o like e vamos seguir falando muito do Corinthians. Olha só, informações importantes, tá? Daverson, vamos lá, vamos falar sobre Daverson, né? O Benja disse que o Daverson está 90% acertado com o Corinthians. Essa informação só não acabou com o meu domingo, porque eu tenho a igreja para ir, e lá é o melhor lugar que eu tenho para estar. Se não, meu amigo, poderia ter acabado com o meu domingo, tá? Uma informação dessa em relação ao Daverson. Conversei com uma fonte que me disse o seguinte: Samir, esse negócio do Daverson é 0 chances, não tem absolutamente nada, tá? E aí vem uma frase que eu já vou puxar para outra. Olha só o que uma fonte do Corinthians me disse. Imagina o que fazer com o Daverson depois que o Antônio não estiver mais, tá? Enfim. Por quê? Não estou falando que o Antônio Oliveira, a fonte não está querendo, que depois eu continuei a conversa aqui, a fonte não está querendo dizer que o Antônio Oliveira vai ser mandado embora. E aí eu entro para outra manchete, porque as duas informações estão ligadas uma na outra, tá? Tem muita gente de olho no trabalho do Antônio Oliveira no Corinthians. Tem muita gente insatisfeita com o trabalho do Antônio Oliveira, tá? Dentro do Corinthians, eu não estou dizendo que o Antônio Oliveira está pendurado, que vai cair se perder para o Atlético Goianiense, que vai cair se perder o Clássico para o São Paulo. Não estou falando nada disso. Eu só estou querendo dizer que dentro do Corinthians, muita gente acredita que o Corinthians tem um bom elenco, tá? E que, na verdade, é mais culpa do treinador do que do elenco que foi montado. É claro que isso é uma coisa meio óbvia, né? Porque a diretoria que montou o elenco, é difícil você admitir erros. Apesar que, nesse caso, pode até admitir, porque o diretor de futebol saiu, enfim, poderia colocar a culpa no diretor. Não estou falando que ele merece a culpa, tá? Estou pensando nas desculpas que podem ser dadas. Mas o que eu estou querendo falar para vocês aqui, isso é informação, tá? O Antônio Oliveira, tem muita gente dentro do Corinthians insatisfeita com o trabalho dele.
acredita que o Corinthians só tem falam que o Corinthians só tem uma maneira de jogar. Fala pessoal, tudo bem? Gente, novamente de volta no canal, trazendo para vocês toda uma atualização do Corinthians. E vamos iniciar falando aí do assunto mais comentado no Corinthians, que é a possível saída do atacante Wesley, velocista, apenas 18 anos. E o Corinthians não é segredo para ninguém que o clube está muito endividado e precisa gerar um caixa. Porque no meio do ano o Corinthians precisa fazer algumas contratações muito pontuais. Fez no início do ano, alguns o Corinthians acertou, outros o Corinthians erraram. Porém, precisa de contratar. E o Wesley é essa fonte do Corinthians faturar aí com ele, que é um jogador jovem, talentoso. E tem grandes clubes da Europa interessados nele. Por exemplo, o Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, tá todos interessados no Wesley. E o presidente Augusto Melo, que se encontra em Londres, disse o seguinte: chegarei de lá com mais ou menos, aproximadamente aí, com 6 propostas para esse jogador. Então, bem provável que o Corinthians vai vender o Wesley, porque precisa de faturar, precisa de ter caixa. O Timão está muito endividado, precisa de honrar os compromissos. Então, um jogador que gera um caixa, né, que gera lucro, são jogadores jovens e precisa estar destacando. E o Wesley está destacando o Corinthians e é muito jovem. Então, por isso, o Corinthians tem a grande possibilidade de ficar sem o Wesley a partir do meio do ano, a partir de julho. E o jornalista aí, Benjamin Bach, diz que o Timão tem 90% de acerto aí com o Daverson, que hoje é jogador do Cuiabá, porém está afastado por problema de indisciplina. E todos sabem que Antônio Oliveira treinou no Cuiabá e é apaixonado com o Daverson, porque eles são amigos pessoais. Mas aí já vem um contraponto. Por quê? O Antônio Oliveira, não é segredo para ninguém que o trabalho dele no Corinthians está sendo questionado por várias pessoas que faz parte da diretoria. Muita gente entende que o time do Corinthians é muito bom, porém a escalação, a maneira do time jogar tá errada. Então eu te falo, o Corinthians vai, compra aí esse problema e traz o Daverson. Depois o Antônio Oliveira vai embora. E aí, como é que fica o Daverson? Será que vale a pena? Porque o Corinthians vai comprar aí uma treta aí com quem? Com a torcida. A torcida do Corinthians não quer o Daverson, porque quando ele jogou no Palmeiras, ele provocava o Corinthians, provocava a torcida. Então, caso o Antônio Oliveira saia, como que o Daverson vai ficar o ambiente para ele? Então o Corinthians está estudando aí a possibilidade com o pé no chão, mas existe uma pressão aí pelo técnico Antônio Oliveira de trazer o David. Augusto Melo, muita gente brincou que ele foi para Londres, mas foi para a Europa, para assistir a final da Champions, né, do Real Madrid. Não, o Augusto Melo foi para lá e ele disse que vai trazer novidades para o Corinthians, trazer coisas boas para o Corinthians. E Augusto tentou aí marcar uma reunião com o Edu Gaspar, que hoje Edu Gaspar, que já trabalhou no Corinthians durante muitos anos, é um elo, é uma fonte que o Corinthians tem para ir para a Europa para tentar negócio. Então Augusto Melo não foi passear, foi a trabalho e disse que vai trazer novidade. O Corinthians precisa reforçar porque está muito mal no Campeonato Brasileiro, na Sul-Americana está bem, porém não pode ser um padrão de um time qualificado, porque a Sul-Americana é uma competição muito fraca. E quando o Corinthians vai para o Brasileirão, que o degrau sobe um pouco o sarrafo, a qualidade técnica dos jogadores, o Corinthians em 7 jogos tem apenas 5 pontos. Apenas uma vitória boa, que foi contra o Fluminense de 3-0, que o Wesley acabou marcando 2 golaços. Para mim, o Corinthians esse ano, jogando time da Série A, com time qualificado, só teve aí esse momento que jogou muito bem, que foi vencer o Fluminense. E aquele dia o Corinthians jogou certinho, estava arrumado, jogou em linhas altas. E outros dias o Corinthians tá mal. Então a Copa do Brasil a gente precisa esperar um pouco mais para ver. Por quê? A Copa do Brasil estava jogando com um time com menos qualidade. Agora que houve a classificação, né, as oitavas de finais, o Corinthians agora vai sentir mais a pressão, porque times da Série A, né, acabou classificando. Então o Corinthians vai ver se tá bom agora na Copa do Brasil. Porque no Brasileirão, o Corinthians, na minha modesta opinião, vai lutar
o campeonato inteiro para não ser rebaixado. Assim como aconteceu ano passado, que tinha um time até mais qualificado. Tinha o goleiro Cássio, né? Que salvou o Corinthians, foi responsável direto para o Corinthians não ser rebaixado. Assim como aconteceu na Libertadores, a defesa que fez do Diego Souza, e depois assim como aconteceu no Mundial, que fez de 4 a 5 defesas milagrosas e ganhou o nome de Gigante Cássio por esses 2 jogos aí, e aí pegou. Então esse ano o Corinthians não tem o Cássio que foi pro Cruzeiro, e o time do Corinthians, pra mim, tem menos qualidade do que o time do ano passado. Não sei qual é a opinião de vocês. Então o Corinthians, Augusto Melo aí, assim que retornar ao Brasil, prometeu trazer novidades. Estamos esperando novidade, porque o time do Corinthians esse ano é fraco. O time do Corinthians esse ano, pra mim, não tem condições de ganhar nenhum título. E para um time se tornar muito forte, competidor, para ganhar aí título, precisa de grandes jogadores. E hoje, na minha modesta opinião, o Corinthians não tem. O que tinha ainda saiu, que é o goleiro Cássio. E aí, galera, o que vocês acham aí dessa viagem do Augusto Melo para Londres? Será que vai trazer jogador? Qual que é a opinião de vocês? Deixa aqui no canal um like, deixa um comentário. Se não é inscrito, deixa a inscrição, ativa a notificação, porque isso nos ajuda e fortalece muito o nosso trabalho na plataforma. E vocês receberão tudo aí de forma exclusiva, o que sai da notícia do Corinthians. Beleza? Gente, fica todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.